E o mês de abril teve a inflação mais alta em 26 anos e o acumulado de 12,13% é o maior em 2 décadas, desde outubro de 2003. A diferença é que naquela época a inflação estava caindo, ao contrário de agora. Entre as várias altas que atingem 78% dos itens, destaque para alimentos, gás, remédios e novamente combustíveis. Para entender e analisar o impacto da inflação no dia a dia dos brasileiros, nós conversamos agora com Antônio Corrêa de Lacerda, que é presidente do Conselho Federal de Economia, o CONFECOM. Boa noite, professor Antônio Corrêa de Lacerda, seja muito bem-vindo. Boa noite, uma saudação a todos e todas que nos ouvem. Professor, na minha introdução aqui, da abertura do programa, a gente falou da alta aí da inflação, de acumulado maior em anos e em décadas. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual o impacto desses números da inflação no dia a dia dos brasileiros, professor? Bem, a inflação é o pior dos impostos, né? Porque ele tende a diminuir o poder de compra de toda a população, mas afeta especialmente os mais pobres. Por quê? Porque os itens que estão subindo na inflação brasileira, que é alimento, gás de cozinha, combustível, energia, tem um peso muito grande na cesta de consumo das pessoas que ganham menos. Não é? Então, as pessoas que ganham mais, elas sempre têm a possibilidade de cortar o supérfluo, mas as pessoas de menor renda, elas se veem obrigadas a reduzir o seu consumo de alimentos, de itens básicos, né? Por isso que a inflação tende a ser muito injusta num país tão desigual como o Brasil. E, professor, a gente teve dados recentes que mostraram que a população, principalmente essa que você diz, a mais pobre, tem se endividado para poder fazer o seu consumo básico de alimentação, de transporte. Eu queria que você pudesse comentar um pouco isso e qual a perspectiva para esse ano em relação a isso. Pois é, o que está ocorrendo é que o salário não tem durado o mês todo, né? Então, o salário acaba antes do final do mês. E as pessoas, para manterem o seu consumo básico, acabam recorrendo a empréstimos, seja o cartão de crédito ou o cheque especial. Aliás, diga-se de passagem, são as piores modalidades de crédito, né? Porque tem as taxas de juros mais elevadas. Então, isso é péssimo para a saúde financeira do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, ele fica sem alternativa, né? Porque não há uma política governamental para enfrentar essa inflação que é global, mas que afeta especialmente o Brasil por outros fatores, né? Dentre eles o fato do mercado ser muito concentrado em poucas empresas, e essas empresas muitas vezes têm um poder de repasse de preços muito grande junto ao consumidor. Então, é um quadro em que, sim, a inflação é global, mas no caso brasileiro, tendo em vista a passividade da política econômica, que tem se restringido a elevar juros, né? Não mais que isso. Não está atuando sobre os outros fatores que poderiam amenizar o efeito inflacionário. Então, trata-se de um problema, evidentemente, muito grave. Professor, o senhor tocou num ponto aí, como medida do governo para segurar a vacina, que seria o aumento da taxa de juros. Quando a gente fala de aumento de taxa de juros, para quem não entende de economia, fica uma coisa meio vaga no ar, sem, né, num ponto estratégico. Por outro lado, nós temos duas pontas aí, né, da régua, a camada de cima da população, classe média alta, ganhando muito, e quem está lá embaixo, cada vez mais passando por necessidades. E até o momento, ao que se vê, não vemos nenhuma projeção, nenhum trabalho da equipe econômica a longo prazo que possa amenizar essa questão. Professor, há uma luz no fim do túnel? A gente consegue enxergar algo nesse atual governo, com o seu ministro da Economia? No atual governo, eu acho pouco provável, porque o atual governo, a equipe de Guedes, ela é liberal, né? Então, ela entende que o mercado se autorregula, o que não funciona em nenhuma parte do mundo. Mas essa política é adotada no Brasil e com consequências trágicas, dentre elas esse efeito sobre a inflação, além do baixo crescimento. Como é que isso se traduz? No aumento brutal do desemprego, nós temos, no sentido ampliado, que vai além dos desocupados, os desalentados e os subocupados,
nós chegamos a 28 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Um quarto da força de trabalho brasileira está fora do mercado de trabalho. E aqueles que permanecem ocupados estão tendo a sua renda diminuída pelo efeito da inflação, já que a renda não consegue acompanhar a inflação. Então, para além de um problema social, que é enorme, é também um problema econômico, porque você está diminuindo o potencial de consumo, né, da população. Então, isso significa menos crescimento, menos emprego, menos arrecadação para o governo. Então, é um ciclo vicioso, né, em que os problemas vão se multiplicando e enquanto não houver uma mudança substancial da política econômica, o que eu não acredito ocorrerá nesse ano, né, esse quadro vai perdurar. Falando agora sobre política de Estado referente à industrialização do nosso país. Queria que você comentasse um pouco, eu li textos recentes que você escreveu sobre esse tema, sobre a falta de política de Estado sobre a nossa industrialização e que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, você vê o seguinte, uma das consequências desse neoliberalismo fora de hora, né, que é adotado no Brasil, é imaginar que o mercado reaja e os investimentos apenas com base nos princípios do mercado. E não é assim em nenhum lugar do mundo. Então, o Brasil vive um processo crônico de desindustrialização, que significa a perda da participação da indústria no produto interno bruto, na geração de valor agregado. E isso afeta negativamente o emprego, a renda, né, a capacidade de reação da economia. Então, é mais um problema que se soma aos demais que nós estamos vivenciando, que, de certa forma, está associado a isso. Né? O fato, por exemplo, do Brasil hoje depender muito de importados é uma das consequências da nossa inflação, né? Porque está havendo falta de produtos no mercado internacional. Isso vale para os componentes ativos para medicamentos, vale para chips e microprocessadores na indústria, vale para vários itens fundamentais e que, apesar da elevação de preços, não têm sido fornecidos. Então, isso vulnerabiliza ainda mais uma economia como a brasileira e cada vez mais torna necessário um processo de reindustrialização, né? Que torne a indústria um motor, um carro-chefe da nossa retomada. A gente espera que, com as eleições e que seja eleito um governo progressista para o ano que vem, o tema da reindustrialização seja um dos aspectos fundamentais, junto com o combate à inflação, junto com o equilíbrio fiscal, junto com a retomada dos investimentos, a geração de emprego e renda, porque é isso que tem que ser feito. A economia não tem que satisfazer apenas os ricos, né? Porque os ricos, como você bem lembrava agora há pouco, eles até ganham com a inflação e com a taxa de juros altas, porque eles são aplicadores no mercado financeiro. Mas o grosso da população, 95% da população, paga um custo muito alto, né, do desemprego e do aumento do custo de vida. Aliás, não é, professor? Essa política de industrialização precisa ser revista e retomada, como o senhor bem falou, em um futuro governo progressista, porque o que se percebe, o que se vê atualmente no país é o fechamento de montadoras, as montadoras que ainda conseguem manter empregos, dando férias coletivas por conta de que o senhor acabou de falar, de ser refém da falta de equipamentos eletrônicos que vem da China, que vem de outros países, e aí gera essa bola de neve, e aí que lá na ponta causa tudo isso que a gente vem percebendo no atual cenário econômico, né? Desemprego, empresas montadoras fechando suas plantas aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no interior do Brasil, enfim, porque a tendência é que se não mudar essa política econômica do jeito que está, o Brasil andar ladeira abaixo enquanto não revermos essa política. Ou eu estou falando algo fora da realidade, professor? É isso mesmo. Quer dizer, infelizmente, fazendo aqui uma péssima piada, o Brasil virou um país para fechar negócios. Mas o fechar aqui não é no sentido de viabilizar os negócios, é no sentido de encerrar mesmo muitos negócios, especialmente na indústria. Vários setores da indústria estão encerrando suas atividades no Brasil, com consequências dramáticas, né, para o fornecimento, a garantia do suprimento de fornecimento de produtos e serviços para os brasileiros,
perda de empregos, perda de geração de receita para o próprio Estado, né, já que o Estado vive da cobrança de impostos. Então, nós estamos assistindo a um retrocesso em várias áreas do Brasil, né? Um retrocesso cultural, um retrocesso social e um retrocesso econômico. Então, é preciso reconstruir as bases da economia brasileira com base nos princípios do desenvolvimento sustentável, ou seja, que abarque a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, o meio ambiente que também tem sido destruído no Brasil, né? O Brasil, como um país com uma biodiversidade espetacular, não só não aproveitando com o seu potencial, mas também destruindo esse grande potencial de geração de emprego e renda. Uhum. E agora, falando um pouco da situação do mundo, professor, eu queria falar um pouco da China, né? A China que está passando aí por um novo lockdown, principalmente Xangai, que é uma cidade importantíssima, tanto de insumo, de produção, como consumo também. E, além disso, a guerra que acontece no território da Ucrânia. Eu queria que você pudesse falar sobre o impacto dessas duas questões no âmbito geral, no mundo inteiro. Pois é, com a chamada globalização da economia, que se intensificou ali nos anos 90, o mundo se tornou mais dependente da China, né? Já que a China virou a fábrica do mundo. E a pandemia, a partir de 2020, mais recentemente, os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia, demonstraram o risco da chamada globalização e o risco da dependência de produtos importados, né, quando se depende de um ou dois países só. Então, o mundo todo sofre essa consequência, mas especialmente o Brasil, porque o Brasil, em algumas áreas, é fortemente dependente de importações, e o fato de você ter hoje a recorrência da pandemia, como ocorre na China, os impactos da guerra Rússia-Ucrânia, né, com todas as sanções que têm sido apontadas, afetando o mercado de fertilizantes, afetando o mercado de microprocessadores, como já mencionamos anteriormente, e vários outros mercados, isso denota a extrema vulnerabilidade da economia brasileira e mostra o quanto é importante um projeto nacional, né, que considere a segurança de fornecimento como um item até muitas vezes mais importante do que o próprio preço, né? A tese neoliberal sempre defende a globalização, porque isso te levaria a uma diminuição de custos, os preços tenderiam a ser menores. Mas o produto mais caro é aquele que você não tem, né? E o Brasil caiu nessa armadilha, infelizmente, ao longo dos anos 90, e não conseguiu, apesar de uma certa reversão que houve aqui entre 2003 e 2010, principalmente, retomar as bases da sua industrialização. Então, o problema se agravou a partir de 2016, com o golpe e a tendência neoliberal da política econômica dos governos Temer e depois Bolsonaro. Uhum. Tá certo, professor, muito obrigada. Falamos com Antônio Correia de Lacerda, que é presidente do Conselho Federal de Economia, o CONFECOM. Mais uma vez, muito obrigada. A gente espera contar com você numa próxima oportunidade. Satisfação. Um grande abraço a todos. Abraço, professor. Até a próxima.